Fala pessoal, tudo bem? Edson Santos voltando aqui no canal Mestres e Teólogos, trazendo mais um vídeo aqui especial para o nosso canal. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer mais um react agora com o pastor Samuel Ramos. Nós vamos hoje entender um pouquinho sobre como deve ser a atitude, o comportamento e o procedimento do povo que vai ver Jesus voltar, a última geração que vai ver Jesus voltar. Nós estamos vendo aí as profecias se cumprindo e profeticamente olhando a palavra de Deus e tudo que ela mostra no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, em Mateus 24 e outras profecias que estão na Bíblia, tudo indica que Jesus está voltando e essa provavelmente possa ser a última geração deste mundo, desse planeta. E nesse vídeo o pastor Samuel Ramos ele faz aí um apanhado geral da atitude e do comportamento que nós como última geração devemos ter. Então vamos estudar um pouquinho sobre o caráter desse povo do tempo do fim. Vamos entender como é que Jesus sentiu as consequências do pecado quando ele se tornou homem. Vamos ver também o padrão de Deus para a santificação. Deus ele não diminui seu padrão de santidade de uma geração para outra. A exigência continua igual. Nós vamos entender também sobre os 144 mil, quem é esse povo, quem são eles, que padrão de santidade esse povo deve ter. E vamos falar também um pouquinho sobre o selamento e muitos outros assuntos abordados aqui pelo pastor Samuel Ramos. Então vai ser muito importante esse vídeo para você. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Um vídeo pequenininho, mas que traz muita informação importante. Mas antes eu peço que você possa aí se inscrever no canal, dar o seu like, comentar, compartilhar esse conteúdo. E aí você ajuda o nosso crescimento e também ajuda no ministério e na pregação do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a mensagem da volta de Jesus. Beleza? Então vamos para o vídeo e bom estudo. Nós temos que desenvolver o caráter de Cristo em nós, para que ele, Jesus, por seu exemplo, condenasse o pecado na carne, tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa. Ele nasceu com um corpo que já estava se deteriorando, degenerando por 4.000 anos de pecado. 4.000 anos de pecado. Ele não era do tamanho de Adão, que tinha mais de 4 metros de altura. Ele era uma média de altura que nós temos hoje, 1,70 m, essa é a média. Ele sentia dores, o que Adão não sentia, sentia cansaço, sentia fome, tinha que comer para se alimentar, tinha que dormir para descansar. Ele estava sofrendo as consequências de 4.000 anos de pecado, sofrendo as consequências físicas. Ele está falando agora da natureza de Cristo, né, quando ele se tornou homem. Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, ele sofreu as consequências dessa natureza que ele herdou ali, né, de 4.000 anos já de pecado depois de Adão. Então, bem importante esse assunto, essa informação. Mas não a consequência espiritual e moral, porque moralmente e espiritualmente ele era tão santo quanto Adão no Éden, antes do pecado. Moralmente, espiritualmente, Jesus nasceu santo. Porém, fisicamente, o pecado, ele herdou uma natureza física já pecaminosa. Quem sentia as dores, como você sente, as fraquezas que você sente. Mas não imagine Jesus Cristo com uma natureza moral pecaminosa, com tendências para o pecado. Não, ele nasceu santo. Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, 35 diz o quê? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Nasceu santo. Ah, mas eu não nasci santo. Mas pode se tornar santo. Pode ser feito santo, sendo gerado pelo Espírito Santo. Amém. Ali nos diz em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nasceu filho de Deus, mas você tem que nascer da água e do Espírito, sendo gerado pelo Espírito Santo para ser filho de Deus. E então, como filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, você vai desenvolver o caráter santo de Deus. Por isso Deus diz ser de santos, porque eu sou santo, eu sou o padrão. Eu sou o modelo, tem que ser imitado. Deus não baixa o padrão, meus queridos. Agora, nesta última geração, que vai ver Cristo voltando em glória e majestade, amém, ele elevou o padrão. Não pense que Deus baixa o padrão. Mas isso é interessante, né? Porque o pastor Samuel Ramos afirma
que essa é a última geração que vai ver Jesus voltar, e que esse padrão de santidade que Deus exige, ele é um padrão elevado em relação ao povo do passado. Embora Deus exigisse também santidade, porque Deus falou, sempre deixou isso bem claro, sede santos como santo é o vosso Deus. Então, naquele tempo já exigia santidade, Deus já exigia dos seus filhos santidade. Mas, pelas colocações do pastor Samuel Ramos, essa geração que vai ver Jesus voltar, ou essa geração que vai representar, né, o último povo que vai pregar a mensagem, que vai defender a causa de Deus, é um povo que tem um padrão de santidade um pouco elevado em relação ao povo do passado. Vamos continuar entendendo o que ele está explicando aqui. Hoje a impiedade está tão grande que Deus está, não é, baixando o padrão. Não, Deus não baixa o padrão, ele eleva. Porque os 144 mil serão comprados da última geração. E ninguém jamais teve uma intimidade com Deus tão grande como os 144 mil. Mas são da última geração. Nós não podemos ficar olhando para o passado como viviam os nossos antepassados, como viviam os filhos de Deus no tempo de Moisés, como viviam os filhos de Deus no tempo em que Jesus veio à Terra. Deus não vai cobrar aquilo de você. Deus vai cobrar aquilo, mais o Novo Testamento, o Antigo, mais o Novo Testamento, mais os 50 livros do Espírito de Profecia. Deus cobra a luz acumulada. Deus não cobra a luz não recebida. Deus não cobra a luz não recebida. Deus só cobra a luz acumulada. Por isso, meus queridos, o padrão é o caráter santo de Jesus. Eu sei que muitas vezes você pode pensar, mas eu não sou esse santinho. Não é santinho, mas trate de ser. Porque só os santos irão para o céu. Os santos irão para o céu. Aqui diz que Jesus constantemente contemplava o caráter de Deus. Ele acordava antes do sol nascer. A cidade de Nazaré, onde ele cresceu, ouvia a voz de Jesus vindo do campo, vindo da mata, onde ele estava louvando a Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala isso, que eles ouviam a voz de Jesus cantando antes do sol nascer. Você pode tomar isso para você? Você pode se apossar desta bênção de se levantar antes do sol nascer e louvar o Senhor com voz audível? Mas vão ouvir? Deixem ouvir. Às vezes minha esposa diz, Samuel, canta mais baixo, vai acordar os outros. Infelizmente, muitos cristãos querem ir ao céu, querem se preparar para a volta de Jesus, mas não querem ter devoção pessoal com Jesus Cristo. Quando você vai lá no Antigo Testamento, Deus exigia que fossem feitos 3 sacrifícios diários. O sacrifício da manhã, o sacrifício do meio-dia e o sacrifício da tardezinha. Ou seja, lembra de Daniel? Daniel fazia 3 orações ao dia. Por quê? Porque Daniel tinha aprendido isso. E parece que no decorrer da história, isso foi se perdendo na vida dos cristãos, daqueles que seguem Jesus. E hoje as pessoas têm preguiça de orar, de buscar Deus, de estudar, de ter uma comunhão íntima com Deus. Só que Deus exige, de igual forma, que se faça isso. E Jesus, ele tinha essa intimidade. Jesus, ele acordava nas madrugadas para orar, para falar com Deus, nas primeiras horas. E isso continua. Então a gente não pode perder essa essência, porque é isso que vai criar o nosso relacionamento com Deus, vai preparar nosso coração para receber o Espírito Santo, o Espírito profético também, e vai preparar também a nossa vida para jamais perder a esperança, que é a esperança de ver Jesus voltar. Agora, se você é um cristão que você não busca, você não ora, você não quer ter comunhão, você não tem coragem de levantar, você tem preguiça, como é que vai fazer para você se encontrar com Jesus? Como é que Jesus vai poder assinar seu nome no livro da vida? Então é algo muito importante essa situação, né, que o pastor Samuel Ramos está colocando aqui. A geração que vai ser tomada, né,
que são 144 mil, que vai ser tomada dessa geração, é um povo que tem relacionamento com Deus. Um povo que ama Jesus, que ama a palavra, que realmente está se preparando para ver Jesus voltar. Esse povo conhece Deus face a face, conhece a obra de Jesus Cristo e conhece também a obra do Espírito Santo no tempo do fim. Queridos, Deus elevou o padrão. O padrão para você não é Moisés, não é o povo que vivia no tempo de Moisés, carnívoro, polígamo, mulherengos, beberrões de vinho, sanguinários. Eles não são padrão para a última geração, irmãos. Mas Deus não vai julgá-los pelo que você sabe. Porque eles não tinham a luz da verdade presente que nós temos hoje. O padrão de santidade para eles estava muito baixo em comparação com o padrão de santidade para a última geração. Não é tudo igual, não. O padrão de santidade que Deus tem para o católico, para o batista, para a Assembleia de Deus, para o islâmico, para o muçulmano, não é o mesmo que ele tem para o povo que foi acumulado de luz abundante. Não é o mesmo. É pela luz recebida que Deus vai nos julgar. No juízo dos vivos, se permanecermos vivos até a volta de Jesus. E no juízo dos mortos, se morrermos. E o juízo dos vivos ainda não começou. Agora ele vai entrar na parte do selamento, né? Selamento, porque assim, a profecia diz que o Espírito Santo ele vai selar, né, o povo de Deus. Assim como vão ser selados também aqueles que vão adorar a besta a sua imagem. Então é bem importante agora você prestar atenção. Se você ainda não entende como é que funciona o selamento, coloca aqui nos comentários, deixa sua pergunta que a gente vai tentar te ajudar. Mas é bem importante agora prestar atenção nessa parte aí que ele vai falar sobre o selamento do povo de Deus. Não começou. Porque juízo dos vivos é selamento dos vivos. E o selamento só ocorre quando os ímpios também puderem ser selados pelo sinal da besta, então o povo de Deus também pode ser selado pelo selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo não é só o sábado. O selo do Deus vivo é o caráter de Jesus impregnado, estampado em você, para sempre. Para sempre. O selo do Deus vivo vai implantar o caráter de Cristo em você. Você está recebendo o arquivo da mente de Cristo, esse download celestial que está sendo feito pelo Espírito Santo cada dia. Mas no momento em que o selo do Deus vivo for aplicado, pronto, a plenitude da mente de Cristo, do caráter de Cristo, é implantada em você. Por isso você vai atravessar o período da angústia de Jacó sem pecar e sem intercessor no céu, porque você já aprendeu a viver sem pecar antes do fechamento da porta da graça. O povo que vai viver sem pecar após o fechamento da porta da graça é o povo que acostumou também a viver sem pecar antes do fechamento da porta da graça. Por isso receberam o selo do Deus vivo. Por isso tem a mente de Cristo. O caráter perfeito de Cristo é implantado em você. Porque você rompeu com o pecado que se tornou aversão a você. Pecado que se tornou repulsivo para você. Não existe mais atração ao pecado, e sim repulsa. O pecado para Jesus era repulsivo. E para nós não é. Mas tem que se tornar. Não é só deixar de pecar. É deixar de ser atraído. O processo da santificação quer levar você lá, para lá. Porque aí você vira a página. Você deixa de lutar contra pecados porque eles se tornaram repulsivos para você. Virou a página. E Deus te leva para um outro capítulo, uma outra fase, que o Espírito Santo vai mostrar coisas que você ainda não conhecia. Deficiências de caráter que você ainda não tinha consciência, mas que agora o Espírito Santo pode mostrar, porque virou a página. Você agora já sente repulsa pelos pecados que o atraíam antes. Agora o Espírito Santo te leva para a próxima fase. Mais santo, mais santo, mais santo, Senhor. Nós temos que pedir ao nosso Deus, mais santo, Senhor. Mais santo ainda. Existe limite? Não existe limite. Bem, irmãos, chegamos ao final aqui da nossa mensagem de hoje. Mensagem curta, mas que
falou muitas verdades, né? Como eu falei para vocês aqui, falou sobre o caráter que nós devemos desenvolver, como Jesus desenvolveu esse caráter mesmo vindo após 4.000 anos de pecado. Vimos também um padrão que Deus exige para a geração do tempo do fim, que é um padrão bem diferente, né, do padrão que existia lá no passado, porque os homens eram sanguinários, beberrões, até os próprios filhos de Deus, eles tinham muitas tendências pecaminosas. Então Deus exige um padrão maior para o povo do tempo do fim, né, porque é a geração que vai ver Jesus voltar, são 144.000. Vimos ali também a questão do selamento do povo de Deus. Então, quando o povo da besta, né, os adoradores da besta forem selados, o povo de Deus também vai ser selado. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você possa mais uma vez se inscrever, dar seu like, comentar, compartilhar esse conteúdo, enviar para o máximo de pessoas que for possível, para que você possa ajudar a espalhar essa mensagem de salvação para muitas pessoas que ainda não conhecem sobre a palavra de Deus e sobre a volta de Jesus. E lembre-se, meu amigo, está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.